Fala aí, galera, falando e gritando aqui. Eu tô vendo que o meu microfone tá com um áudio bem alto. Paulo Paternos falando diretamente de Orlando, Flórida, Estados Unidos, ao vivo para mais um bate-papo com vocês. Isso aqui, nossa, tô dando porrada em tudo. Antes de começar, eu preciso falar uma coisa. Este programa de hoje tem o patrocínio dos meus amigos da Sonidan Auto Sales. Nunca foi tão fácil comprar o seu carro. E aqui, eu preciso falar direitinho, que eles estão pagando a conta, né? Tenho que falar exatamente o que eles me pediram. Financiamento só com passaporte. Financiamento para recém-chegados. Entrada facilitada. Resumindo, tem uns carros bacanas. Se você não viu ainda no feirão do canal Perguntas, pode ir lá deixar um beijo pro Luciano. E é isso, galera. Aqui no canal Perguntas a gente só faz propaganda de quem a gente confia. Por quê? Porque eu vou falar que o negócio é bom. Daí não é bom? Aí vocês vão falar, poxa, o Paulo que indicou, filha da mãe, sacana. Mas na Sonidan você não vai ter entrega para os Estados Unidos inteiro. E depois vocês me falam o que vocês acharam, tá bom? Sonidan Auto Sales. Ficou bom, hein, Patrícia? Aí, a Patrícia aprovou agora. Vamos começar, então. Bem-vindo, meninas. Tudo bem com vocês? Tudo bem, obrigada. Olha, quem diria, hein? Depois de tanto tempo, vocês aqui nos Estados Unidos, que já se passaram bastante tempo. 3 anos? Sim, 3 anos. Nós conversamos antes de vocês virem pra cá. Sem falar que vocês assistiram 1 milhão de vídeos no canal Perguntas. E agora vocês estão aqui pra contar a sua história. E eu tô aqui com a Késia, que eu falei Késia, e a Júlia. Que legal, né? Vamos lá, então. A primeira e única pergunta que eu sei que eu vou te fazer. Da onde vocês eram do Brasil? O que você fazia e por que vocês decidiram vir para os Estados Unidos? Vou começar com a Pri, mas até o final... Não, a mãe tem cara de novinha, né? Tem. Senão queima o filme se eu falar que você tem cara de velha, né? Tem um pouquinho demais. Então vamos lá, fala pra mim, Késia. Da onde você era do Brasil, o que você fazia e por que tu decidiu vir pra cá? Então, nós éramos do Rio de Janeiro capital mesmo. E no meu caso eu era dona de casa, mas eu fazia revenda de alguns produtos de cosméticos e meu marido era oficial de impressão offset. Pera aí, oficial de quem? É gráfico. Ah, gráfico. Gráfico, Tá, e aí tá aquela vidinha do Rio, tá bom, mas tá ruim, tá dando pra pagar as contas, malemar, paga um, outra vez não paga, financia comida. Sim. E o que aconteceu? E o que aconteceu é que a gente nunca teve uma vida assim muito bem estabilizada, né? Como você falou, a gente vivia mesmo para comer, para pagar as contas, né? Tinha uma vida, vamos dizer, mediana, mas a responsável pra gente, por toda a nossa mudança foi a minha filha, por isso que ela tá até aqui comigo hoje. Linda. Com 7 anos, Paula, ela virou para mim e falou que queria vir embora para os Estados Unidos. Não, mas uma criança de 7 anos sabe? Sim. Então, na minha cabeça, era porque ela gostava. Liguei mais ainda pelo fato de não ter dinheiro pra chegar até aqui, né? De vir na Disney. É um sonho que não dá pra sonhar porque é muito fora da nossa realidade. Era muito fora, né, Paulo? Sim. Eu tenho 4 filhos, né, Paulo? Então você imagina, uma viagem pra vir pra Disney é caríssima, enfim. E aí ela falou isso pra gente e a gente falou: ah, filha, que legal esses sonhos em seu. Mas foi passando, Paulo, com 10 anos. Eu falei: filha, um dia você vai, em nome de Jesus, você vai, mas aquilo me incomodava, Paulo, porque como mãe eu sabia que aquilo ali seria, como você falou, um sonho impossível, né? Com 12 anos foi quando tudo começou. Ela ia fazer 15 anos de idade e eu falei pra ela se juntar e fazer uma big festa, só que a gente tem que começar a se preparar antes, porque aqui é tudo muito caro. Ela falou: não quero. Todo o dinheiro que você vai juntar nesses 3 anos você guarda, porque com 18 anos eu vou embora para os Estados Unidos. Mentira! Da onde que veio essa ideia, Júlia? Então, eu lembro até hoje que um dia eu tava no Brasil ainda, né? E eu tava assistindo um canal aberto e eles estavam falando sobre intercâmbio. E, assim, pessoas também jovens, crianças, assim, que estavam fazendo intercâmbio. E aí aquilo só floresceu. Então, foi uma possibilidade que eu vi de vivenciar numa nova cultura. Que eu acho que eu sempre quis muito isso, sabe? Então, começou tudo daí. Mas você não sabia que era muito caro, que vocês eram pobres, que não era pra vocês? Ou não? Você tinha certeza que você ia de algum jeito ou de outro? Literalmente, eu posso te dizer com toda certeza que eu doido, me via né? aqui. E eu era criança também, né, naquela época, com 7, quando eu comecei a sonhar. Mas mesmo depois, quando eu já tinha 12, 13, quando eu já comecei meio que ter um pensamento mais maduro, de realmente saber sobre preço... porque agora é uma véia, viu, gente? Agora essa mulher é uma coroa. Mais maduro no sentido de preços, mesmo assim, mesmo não sabendo como que eu conseguiria o dinheiro, eu sabia que eu ia estar aqui um dia. Uau! E aí ela falou: não quero festa de 15 anos. Não, aí eu falei pra minha mãe, pra minha sogra, né? Eu falei: a Júlia não quer festa, ela quer que a gente guarde o dinheiro e bota na poupança pra ela...
E aí eu fiz uma equipe bacana, tal, e aquilo começou a vir assim, ó, agora eu acho que eu vou fazer o dinheiro para realizar o sonho da minha filha. Sim. Mas aí de 14 para 15 anos, Paulo, o negócio começou a dar errado e a gente começou vamos dizer assim, eu deixei, né, o que eu estava fazendo e as coisas não deram certos, e aí eu falei, meu Deus, e agora? Como é que vai fazer isso? E a gente, né, é serva de Deus, e a gente estava um dia na igreja e uma pessoa me tirou lá de fora e falou, você é mãe daquela menina ali? Eu falei, sou. A pessoa falou, vem aqui que eu tenho que entregar algo de Deus para ela e você tem que estar perto. Só que a pessoa não sabia que eu era mãe dela. Ela me pegou lá fora. Aí quando chegou lá, ela falou, ó, sua filha vai para outra terra, assim, 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 Mentira. assim. Cara, é muito doido essas coisas, não é? Muito doido. É sinistro. E ela vai, nananana, e você vai com ela, tal, e ó, não... Uau. E aí a gente falou, então, vamos ver como é que vai ser, né? Mas peraí, essa mulher não sabia, não? Que é não, era de outra igreja, foi um tipo, homem, convidado né? pra cantar na igreja, porque tava tendo festividade, jovens. que a gente Que nunca louco, tinha visto né? na vida. Foi muito surreal. Sim. E depois desse, Paulo, vieram outras, Foi. porque a gente às vezes ia cantar numa igreja e chegava lá, alguém usava e falava, olha, Deus vai te transportar de terra. Não, porque eles estavam cantando ruim, por isso. Não. Fala assim, gente, é ruim desse jeito, Deus vai te transportar pra longe. Enfim, Paulo, foi aí, como eu falei, né, o negócio começou a dar errado e um dia eu orando a Deus, eu falei, Senhor, eu tava achando que agora o negócio ia dar certo, não deu, só o meu marido trabalhando, não tem como, tá bem difícil. E coloca assim, como uma família pode recomeçar na América? Aonde eu caí, Paulo? No seu canal. E aí, mentira, qual vídeo? Você lembra qual vídeo caiu? Adriana, fui vendo a Ana Paula, fui vendo de todo mundo, né? E aí, eu não tinha mais televisão em casa, era só canal Perguntas. E aí eu comecei a ver que era possível. Eu comecei a ver de verdade que estava tudo acontecendo, que era possível. E aí eu mostrei pra minha mãe, e agora? Como é que a gente vai fazer? Eu falei, não sei como, mas eu acho que eu tô vendo uma luz no fim do túnel, que foi realmente o que o seu canal foi pra gente. Foi uma luz no fim do túnel. E aí tá, e você viu e falou, gente, não preciso ser rico pra ir pra América. Por essa história de tudo, essas loucas da Tati Meng veio quebrada pra cá. Então, muito bem. Beijo pra Tati, pro Leandro, marido, que tá no Brick até hoje. Chegou no Brick e tá no Brick, então muito bem. E eu fico super feliz por eles quando encontro eles aqui na rua. Tá, e aí você falou, bom, eu acho que dá pra gente ir, então. Sim. Aí foi onde eu tive que convencer meu marido, né? O Edson, né? O Edson. O Edson trabalhava com o quê? Ele era oficial, né? Ele da gráfica. E ele tava num trabalho assim, que ele lutou pra conseguir o cargo que ele tava, enfim. Então, quando eu falei pra ele, meu marido é muito pé no chão, né? Então ele falou, não começa com isso. Não inventar moda, não. Não começa, não... Então, malemar sobrevivendo no Brasil. Entendeu? Vou fazer o que lá na América? Não, Paulo, e o pior. Aí eu mostrei pra ele o canal, ele começou a ver, ele ficou, nossa, apaixonado pelo seu canal, pelas histórias. Aí, graças a Deus, começamos a orar, o sonho partiu de mim e dela pra ele. Aí a família toda, então, entrou no sonho, né? Que legal. Mas aí começou a dar problema no trabalho dele. Putz. Ele começou porque foi numa época que tava em crise lá o Brasil... E as empresas que conseguiram ficar de pé não estavam pagando em dia, enfim. Então aí a gente começou a acreditar no sonho e ele começou a ter problema no trabalho. Problemas mesmo da gente, assim, sabe? Meus pais na época ajudaram a gente até com cesta, com coisas pra comer, porque a gente ficou sem receber, ele ficou sem receber alguns tempos. Mas depois a gente entendeu, porque quando ele voltou a receber e recebeu os atrasados, foi quando a gente conseguiu... O dinheiro, na verdade, estava sendo guardadinho. Sim. Porque isso é bem legal você ter comentado. Porque pra gente vir pra cá, principalmente nós normais, que não temos dinheiro, né, no Brasil ainda, a gente precisa fazer um sacrifício, é uma coisa muito difícil de fazer. O que foi? Ele tá ali, né? Eu não vi o que vocês estão fazendo. A Paty tá falando. Vem aqui participar. O Edson, senta aqui numa cadeirinha, velho. Vem? Não? O Edson... do tiroteio, foi. É que o Edson, ele é muito bonito. Então a Kézia já falou, não, amor, você não pode aparecer, que senão a mulherada vai ficar pulando em você. E ele tá ali. Ele vai não, mas é verdade, rapidinho falar sobre isso. Porque pra gente juntar dinheiro... É bem aquilo que o Edson... A gente não tá conseguindo sobreviver. Como que eu vou juntar? Se eu não tô fazendo pra pagar as contas. Verdade, Paulo. E aí é mais uma prova, né, pra quem acredita em Deus, como eu acredito, que tem a mão de Deus nisso daí. Muito. Porque Deus ali no momento sabia, se fosse esperar vocês juntar, você não ia vir nunca. Sim. Porque não vai juntar como? Não tinha como. Se a conta não tá nem fechando. Sim. Mas porque passou por esse sacrifício, juntar não foi opção. Não foi. Não é? Sim.
Tá, conta. E aí veio a grana. E aí chegou a grana. A Paty me lembrou. A chave do meu marido virou porque nós morávamos num lugar onde tinha favela, essas coisas assim, tinha tráfico, enfim. Qual que é o nome da favela? Cidade Alta. Já manda um beijo pra galera da Cidade Alta aí, ó. Tá vendo? Você que é da favela da Cidade Alta, acho que não pode vir pra cá? Claro que pode. Pode sim. Você pode sonhar e você pode realizar. É isso aí. E um beijo pra Cidade Alta, povo. Beijão. E aí a gente tava em casa, teve um tiroteio muito feio, onde na frente da nossa casa ficou uns policiais, atrás ficou os bandidos, a gente ficou no meio. E naquele dia ali o meu marido falou, não, eu tenho que tirar meus filhos daqui. Então assim, porque não foi fácil convencer ele, Paulo, porque como ele é muito pé no chão, ele falava, não começa com isso, eu não tô nem recebendo. Eu vou começar a sonhar com uma coisa que eu não tenho como realizar na vida dos meus filhos, porque ele é muito paizão, então... Tipo, ele não quer deixar ninguém frustrado. Sim. Exatamente, e ele via que era um sonho, que não era um sonho qualquer, era um sonho que ela levava desde pequena. E aí, quando aconteceu isso, aí ele falou, não, eu vou fazer de tudo que eu puder, mas eu vou tirar meus filhos daqui. Porque os meus filhos começaram a ter muita crise. Meu filho de 14 anos, que na época ele tinha 10 anos, ele teve uma crise muito feia por causa disso. Então a gente já não estava vivendo bem ali também. Então, mas até então tudo bem, a gente pode querer o que quiser. Mas na hora do visto, não é o querer, tem que provar, tem que conseguir. Me conta Sim. como que foi isso. Foi Deus do começo ao fim. Aí quando meu marido começou a receber, foi incrível, Paulo. Em outubro ele recebeu o valor certinho para tirar Quanto 6 foi? passaportes. Caramba, Na também, época... Também, fiar. Não tinha, lá na favela não tinha cabo na tela, não tinha um gatonete pra vocês assistir também não, né? Meu Deus, Júlia. 4 filhos maravilhosos, Paulo. Aí a gente na época ele recebeu 3 mil e alguma coisa. Não, 3 mil não. 1.500 e alguma coisa. Aí foi o dinheiro certinho, Paulo. Tipo assim, de botar gasolina no carro, de ir, de voltar. Foi contado. Foi contado. E o dinheiro era assim, a gente recebia, pagou lá, foi lá, tirou o passaporte, voltou pra casa. Aí começou, Senhor, e agora? E os vistos? Porque o visto na época a gente pagou 740 por cada um. Uau. E aí meu marido tava com atraso ainda também, que ele tava recebendo aos poucos. Ele recebeu, Paulo, o valor exato. Ele recebeu um atrasado mais um pagamento do mês. Então deu o valor... Pra você ter noção, foi tão valor exato que quando a gente pagou assim... A gente depois esperou mais um pouquinho ele receber a quinzena pra gente poder ir tirar o visto. Porque não ia ter dinheiro pra poder pagar nem a gasolina. Uau. E deixa eu falar nesse momento, porque ó, vocês pegaram uma quantidade boa de dinheiro na mão que você não tá acostumado. Fala, pô, tô com aquela grana. Agora eu vou pegar tudo isso e a gente sabe que o passaporte é um direito do brasileiro. Sim. Você paga, é garantido que você vai ter. Agora o visto não. O visto é um privilégio que alguns têm e conseguir vir pra se passear aqui. Sim. Geralmente a gente ouve dizer que você tem que provar que você tem trabalho, que você tem vínculo, que tem casa própria, carro, blá blá blá, tudo aquilo que a gente não tem. Mas que a maioria das pessoas não tem. Sim. E por que ali você falou, não, vou pegar tudo isso, eu sei que vai dar certo. E não falou, não, gente, pega essa grana, vamos, sei lá, vamos comprar um carro, sei lá. Porque, Paulo, eu tinha certeza. A certeza que Deus tinha colocado no coração da minha filha passou pra mim de uma maneira... Quando eu vi o seu canal, eu vi que eu podia mudar a história de vida dos meus filhos. E isso não tem dinheiro que compra. Até tem, a gente sabe que tem. Né? Mas a oportunidade pra nós, pessoas... Eu falo nós que eu me incluo no mesmo nível que você quando eu estava no Brasil. Né? É uma oportunidade... Única, né? E se você tem certeza absoluta que você não tá viajando, que realmente é Deus no comando, e você, né? Você falou, não, eu vou fazer. Vou fazer. E eu investi tudo que a gente tinha. A gente preencheu a ADS, a gente não tinha condição de pagar alguém. A gente que preencheu. Olha aí, galera, que eu falo. E tem gente que quer pagar, não tem nada de errado. Se você tem dinheiro, claro. pagar, sorte tua. Maravilha. Mas se você quer economizar um pouquinho, imagina, vezes 6... Sim, Paulo, foi difícil. É grana. Bom, preencheu tudo, mandou, agendou. Pra quando? Então, agendamos pra novembro. E a gente foi. Lá no Rio mesmo? Lá no Rio mesmo. E também foi, assim, algo muito tremendo. Chegamos lá, todo mundo arrumadinho. Eu levei todo mundo, Paulo. Com roupa de igreja. Roupa de igreja. Bom, lá em São Paulo a gente fala roupa de igreja. Lá fala também. Mas assim, eu não precisava levar os pequenos, né? Mas eu quis levar todo mundo, né? Todo mundo foi. Foi eu, meu marido e os 4 filhos pro guichê lá. E a gente se arrumei eles bonitinho. Chegou lá.
Aí eles botaram a gente numa fila e tinha 2 casais na frente, que estavam o marido, a mulher e um filho. E os 2 foi negado. E aí eu falei, caramba, falei, Deus, eu não vim até aqui à toa. O Senhor vai provar hoje, porque o Senhor sabe que eu não tenho outra oportunidade. Essa é a oportunidade que o Senhor me deu. E a gente foi, quando a gente foi, Paulo, a gente ficou uns 15 minutos. O cara foi bem resistente. Você lembra as perguntas? Sim, perguntou. A primeira coisa que ele perguntou, por que você quer viajar? Pra onde você vai viajar? Aí a gente falou. Na verdade, ele não perguntou por quê. Ele falou, pra onde vocês... É o destino da viagem. Era Orlando. Aí eu falei, Orlando. Aí ele pegou e falou assim, ok, em relação a como vai custear a viagem, aí eu falei, o meu marido, nananã, perguntou a profissão dele, meu marido repetiu, já tava lá, mas ele perguntou, meu marido repetiu e perguntou a minha. Aí eu falei, eu sou vendedora, aí ele falou de quê? Eu falei, de cosméticos, ele falou, em qual empresa? Aí eu falei assim, tal empresa. Aí ele pegou e falou assim, tá, mas aonde fica essa empresa? Aí eu falei, não, é de porta em porta. Aí ele, como assim de porta em porta? Aí eu falei assim, de boca, eu vou na casa das pessoas e eu apresento o produto e vendo. Aí ele já achou aquilo estranho, aí ele levantou, foi pro outro guichê onde tinha uma outra pessoa e ficou falando e eu ali orando. Senhor, eu cheguei até aqui. E aí ele voltou e ficou, Paulo, ele ficou bastante tempo ali e vendo que a gente com a pastinha, ele pediu a pastinha, mas ele abriu, mas não viu muita coisa, mas ficou bastante tempo lá escrevendo algumas coisas e depois ele chegou, olhou pra mim, olhou pro meu marido, pras crianças, pegou o papel e jogou, ele não me deu. Ele jogou assim debaixo do guichê. Aí quando eu olhei aquele papel assim, eu já peguei, thank you, eu falei até thank you na hora, né? Aí já saí. Falou até inglês ali, já falou em outras línguas. Eu já saí saindo assim, com vontade de chorar, mas eu sabia que não podia chorar ali, e meu marido ficou, obrigado, obrigado, e eu olhando pra ele, tipo, bora, não quer obrigado nada, filho, vamos vazar daqui. Vamos embora. Aí quando a gente chegou na porta, que a gente saiu assim, nossa, eu falei, Deus. Se você pudesse descrever a felicidade, não tem como. Ai, cara, é o nascimento de um filho. É. A emoção que você teve ali. É muito grande. Eu chorei durante bastante tempo. E eu cheguei em casa chorando, e meu pai e minha mãe, né, tadinho, na época, eles não tinham noção do que era aquele visto. Paulo, ninguém da minha família, nem da família do meu marido, nunca saíram do Brasil. Nunca. Eu não tinha primo, parente, alguém de fora, de conhecido, ninguém. Então, quando eu cheguei em casa com aquele visto, a gente queria ir para um restaurante, comemorar, né? Fomos todo mundo para casa que não tinha dinheiro. Chegamos lá, meu pai chegou, minha mãe chegou e eu, mas consegui, minha mãe, que bom, mas não tinha noção. Tipo assim, conseguiu o quê? Que bom, Fê, que você conseguiu. O que é isso? Aí eu falei com ela, mas ela não entendeu muito bem. Mas aí começou outra busca, que era a busca do dinheiro para chegar até aqui. Então calma, demorou quantos dias pra pegar? Porque até então a gente sai do... Consegui, mas será que eu consegui mesmo? Peraí, será que eu entendi direito? É isso aí. Não é? Porque dá umas paranoia. Dá. E a gente demorou acho que de 7 a 10 dias pra pegar. Foi bem rápido. Vocês foram buscar. Fomos. Aí sim tá com o visto na mão. Claro. Você falou, gente, segura, vale mais que dinheiro. Não, e não ia entregar na minha área. Na minha área não entregava direito. Não chegava Não chegava. Caramba. Então a gente falou, a gente vai buscar, a gente foi buscar. Bom, pegou. Agora, que é o importante, pra onde nós vamos e por quê? Sim. Então, através do seu canal, a gente enxergou que aqui Orlando era um lugar muito parecido com o Rio, né? Eu sabia que as crianças iam ter uma adaptação muito diferente, ia vir para um lugar totalmente diferente, então eu falei, pelo menos a questão assim do clima, do lugar, vai ser parecido. E eu também quis vir para cá porque aqui era um lugar onde minha filha desde pequena falava, né, que eu quero ir pra Disney, quando ela era pequena. Então, assim, por mais que depois que ela cresceu, ela não falava mais da Disney, mas falava dos Estados Unidos, era um lugar onde ela tinha uma referência. Então, aí a gente foi e investiu pra fazer primeiro, antes de ter o dinheiro, a gente foi fazer o Zoom com você. Aí a gente fez Zoom com você. Deixa eu fazer uma pergunta, quando eu fiz Zoom comigo... As informações não precisa ficar puxando o saco, não, pode falar. Não, as informações foram ótimas, né, Paulo? Porque você deu pra gente um horizonte certo. Porque a gente estava vendo ali os vídeos, a gente estava estudando o máximo que a gente podia pelo YouTube, mas com você foi real. Olha, a sua realidade é essa, a realidade aqui é essa. E realmente, Paulo, tudo que você falou... A gente viveu, porque você falou pra gente um valor devido, a gente não conseguiu chegar nesse valor e a gente veio com um valor menor e a gente passou por aquilo que você falou que a gente passaria. Ótimo, então vamos lá.
Aí eu sempre falo pra todo mundo, né? O pessoal fala, qual que é o melhor lugar pra você morar? Onde você tem alguém que te ajuda, te recebe. E vocês conseguiram fazer amizade com alguém? Vieram com alguém? Ou não? Vieram na cara e na coragem? Na cara e na coragem, Paulo. Nossa, aqui a gente vai fazer uma série com essa menina aqui hoje. Tá, então me explica. Bom, comprou as passagens. Nossa, gente, mais 1 milhão de passagem. Que é tudo vezes 6. Você acha que o dólar é caro? Imagina o dólar caro, mais vezes 6 tudo. É isso aí. Uma garrafinha de água que custa $1, pra eles custam $6, porque são 6 garrafinhas. Meu Deus. E aí a gente não tinha dinheiro, aí foi quando meu marido, ele conversou com um amigo dele que era o diretor da empresa, e ele falou, esses cortes que estão tendo, se você puder me encaixar. Aí o cara falou pra ele, não, eu não vou te mandar embora, você é o meu melhor funcionário, eu vou te mandar embora como? Não tem como. Só que a gente precisava que ele fosse mandado embora para ele receber o direito dele, pra gente poder pegar tudo aquilo que ele recebesse para poder vir embora. Porque, Paula, a gente não tinha como vender casa, a gente não tinha esse negócio de vou vender o carro, vou fazer... Por quê? Porque, assim, a gente até vendeu o carro, né? Só que a gente tinha o carro financiado, então a gente sabia que o dinheiro total do carro não viria, né? Então a gente começou a fazer as contas certinho para poder chegar no valor que você falou, que na época o valor que você falou era R$19.500. Lembra, pessoal, por que eu falei R$19.500? Pra chegar, alugar um apartamentinho, eles são em 4, total 6 pessoas. Sim. É bastante gente. Muita gente. E aí você juntou quanto? Então, aí eu juntei, na época foi 39 ou 49, amor? Reais. Que deu quanto em dólar? 11 mil. Cara, tem uma tristeza. Bom, hoje é pior ainda, né? Deu 11 mil reais. O Paulo Paterno falou 19. Eles conseguiram 11. Sim. Mas aí o que eu sempre falo, bom, se conseguiu, é o que tem. Vem com o que tem, sabendo que vai passar alguns apertinhos. Sim. E aí vocês vieram pra onde? A gente veio direto pra Orlando mesmo. A gente morou ali em Metroeste, porque a gente descobriu através do seu canal, é onde tinha a comunidade brasileira maior, enfim. Só que antes disso, eu preciso até agradecer aqui a Tati, né? Antes de vir pra cá, eu fui no Instagram da Tati, coloquei lá uma mensagem pra ela me respondeu e me colocou num grupo que ela tinha. E nesse grupo ela colocou alguns links uma vez, e era link negócio de house clean, de help, enfim. Aí eu entrei nesse grupo, Paulo, mesmo estando no Brasil, pra ficar vendo como é que era a questão do trabalho. Que eu fiz do dever de casa bem direitinho. E aí tinha uma moça que um dia colocou um texto assim muito lindo assim sobre Jesus. E ele falou tão forte comigo que eu respondi pra ela, né? Eu falei, obrigada, esse texto era pra mim hoje. Essa moça, que é a Cidinha, que eu falo que é a minha mãezinha aqui na América, ela me mandou uma mensagem e falou assim, que bom. E todos os dias, depois desse dia, ela me mandava mensagem diretamente no meu celular. E não mandava no grupo, ela mandava diretamente pra mim. Essa Cidinha? Essa senhora. Cidinha, você tem que vir aqui contar a tua história também, Cidinha. Ela chegou aqui com 52 anos, Paulo, a história dela é linda. Nossa, ela tá com quanto? 70. Ô, Cidinha, também tá velha, filha. Vamos contar a tua história aqui. Não, a história é linda. E aí eu entrei em contato, aí ela falou assim, como é que você tá nesse grupo se o teu número é do Brasil? Eu falei, não, porque eu tô me planejando pra ir e tal. Ela, olha, a minha igreja aqui, ela ajuda pessoas quando já chega. Fala a igreja. Qual que é a igreja da Cidinha Nova Veinha? Esperança. Cidinha Veinha, tu vai me detestar que eu chamo de Veinha, mas é o Veinha de amor, não é o Veinha de tirando onda contigo, Veinha. É Nova Esperança. Nova Esperança. Sim, aí eu falei, ok, obrigada. Ela, você conhece alguém aqui? Eu falei, não. Ela falou, então quando você chegar, você vai na minha igreja e lá você me avisa que você chegou, que eu vou estar lá e eu vou te conhecer. Olha, falei, que legal. ok. Só que assim, Paula, ela não me prometeu nada. Ela não me prometeu que ia me ajudar, que ia me conhecer. E aí eu agradeço a Tati, porque se não fosse a Tati me colocar no grupo, eu nunca conheceria a Cidinha. Agradeço a Cidinha de coração, porque o que ela fez por mim, só Deus. E aí a gente veio. A gente chegou dia 31. Me fala uma coisa. Acho que a migração olhou uma família daquele tamanho e falou, isso aí não vai ficar nunca com esses loucos aí. Quem perguntaram pra vocês na migração? Então, a gente foi devido a essa linha, né? Mentira! A gente foi. Foi. E foi tenso, porque eu nem sabia que eu tava indo pra lá. Então, peraí, conta agora a gente quer saber, ó. A gente chegou e a gente tava numa fila lá imensa e foi todo mundo passando. Quando chegou na nossa vez, o rapaz pegou, foi bem simpático o rapaz lá que tava pegando o passaporte. Foi. Só que veio um cara muito alto, assim, bem altão. Veio, aí falou lá com ele, mandou ele acender a luzinha, ele acendeu, aí deu os passaportes pra esse cara, o cara pegou e falou, ó, você tem que acompanhar. A minha sorte, Paulo, é que minha filha, como sempre sonhou com aqui, ela sempre estudou um pouco do inglês pelo YouTube, então ela sabia alguma coisa. Aí ele falou pra gente seguir, a gente seguiu.
Quando a gente chegou naquela sala gelada, com um cara totalmente sério, aí perguntou das malas. A gente nem pegar a mala a gente tinha pego ainda. Foi. Aí ele falou, vai pegar as malas. Aí a minha filha falou, mãe, ele tá mandando pegar as malas. Eu falei, e aí, o que a gente faz? Eu não sei nem onde pega. É ali Aí, do lado. Né? Aí ele pegou, a Júlia falou, ele apontou, a gente foi lá e pegou as malas. Quando a gente foi pegar as com malas... os passaportes. Fica. Porque eu fui pra salinha também esses dias aqui. Ele ficou com todos os passaportes. A gente foi, pegou as malas. Quando eu peguei as malas, eu só falei pro meu marido assim, amor, fica tranquilo, vamos deixar as crianças bem, que pra eles não entenderem o que tá acontecendo. Ela já entendia, Você já né? sabia que tava na salinha. Então, quando eu entrei lá, sim, porque o rapaz, quando eu vi a cara dele, aquela sala gelada, só a gente ali dentro, É eu um falei... necrotério. Aí eu falei, a gente tá na salinha. Aí eu peguei e falei pra ele, não, ok. A gente voltou com as malas. Foi muito tenso, Paulo, porque ele começou a abrir todas as malas. Todas. Mexendo nas roupas. E eu trouxe uma malinha pra cada um, né? E nem sapato eu trouxe. A gente só trouxe o que tinha mesmo, que sobrou lá. A gente trouxe, ele começou a abrir. E o que nos salvou, vamos dizer assim, foi meu filho. Na época ele tinha 4 anos, ele começou a gritar dentro da sala. Porque ele começou a ficar com muito frio. Encheu muito o saco. tenso. Criança chata e ajuda na salinha. Paulo, ele gritava, ele falava, eu quero ver o Mickey, você me prometeu, mãe, tá demorando muito. Olha que legal. Mãe, cadê o Mickey? Eu não vi o Mickey. Aí ele cruzava o bracinho, eu não vi o Mickey. Aí meu marido, não faz isso não, vem aqui com o papai, não sei o que. E ele, não, eu quero ver o Mickey, eu quero ver o Mickey. E o rapaz, Paulo, ele não fazia nenhuma cara, ele não ria, não ficava sério, não sei lá, ele não tem expressão. É uma coisa assim... É um treinamento, eu acho. E ele começou a olhar pro Lucas assim, aí eu já comecei a ficar nervosa. Eu falei, nossa, o Lucas deve estar irritando ele, né? Aí eu falei, filho, calma, a gente vai ver o Mickey, calma. Aí eu peguei, segurei ele, daqui a pouco ele foi, se acalmou. Aí eu soltei ele foi lá pro cara, o cara abrindo a nossa mala, mexendo, e ele olhou pra cima e ficou assim, ei, eu quero ver o Mickey. Me deixa ver o Mickey, eu quero ver o Mickey. Gritando assim pra ele. Foi a primeira vez e a única que eu vi ele dando um sorrisinho de canto de boca pro Lucas. Aí ele pegou, botou as coisas dentro da mala. As coisas não, ele só botou a mala assim pro outro canto. Chamou a gente e falou assim, fecha as malas. A gente fechou, aí ele pegou, deu um papel, a gente assinou o papel, ele carimbou, deu o papel e mandou a gente fazer assim, vai seguir, né? Mas eu não sabia nem pra onde que eu tava indo, né, Paulo? Não sabia se eu tava saindo da altura mala. do campeonato, você sai andando. Aí eu saí andando, aí eu vi já como se fosse um metrozinho, que a gente também nunca tinha andado de avião. Trenzinho. Então a gente não sabia o que era, o que Ali deixava já de ser. saindo. Aí quando a gente entrou ali, a Júlia falou, mãe, eu acho que a gente já tá indo pro outro lado do aeroporto. Aí eu falei, será que deu tudo certo? Aí, deu tudo certo. Aí a gente foi, quando a gente chegou do outro lado, que aí é o aeroporto bem grandão. Aí eu falei, uau, entramos. Foi incrível. Resumindo, se você tem um filho chato, leva pra ele. Leva. Leva. Não fala pro teu filho ficar quieto. Deixa teu filho encher o saco, porque assim... Foi Aí ele. quem foi pegar vocês? Ou ninguém? Então, aí a gente entrou em contato também com um rapaz, que a gente pegou o telefone dele, ele alugava carro, né? Aí ele foi nos buscar, só que como a gente ficou na salinha, outra coisa também, assim, que foi muito de Deus, Paulo, a gente marcou pra ele pegar a gente 7h30. Ele pegou a gente 11h30 da noite, a gente sem telefone, porque o meu telefone descarregou e eu não comprei, aqui é diferente a tomada, né? E eu não tinha comprado o negócio de botar pra carregar, o adaptador. E aí a gente saiu lá fora... E a gente começou a tentar ligar pra ele. E você acredita que ele ficou esperando a gente esse tempo todo? Porque ele imaginou que a gente poderia... Tá na salinha. Olha só. Foi mesmo. Deus é maravilhoso, né? Bom, levou vocês até o hotel. Levou a gente até o hotel, deixou a gente lá. E aí quando a gente chegou no hotel, a gente foi... Primeira coisa que a gente foi fazer a questão do telefone. Porque a gente precisava do GPS, já no mesmo das dia? coisas. Não, no outro dia, porque a gente já chegou no hotel de madrugada, né? Aí ele ajudou a gente, Outra coisa também que eu não sabia, pode ser que tenha pessoas que não sabem, quando você chega aqui no hotel, eles pedem pra você um cartão, né? Sim. Eu não tinha cartão pra dar esse depósito, aí eu dei o dinheiro pra ele e ele deixou o cartão dele lá. Deixou não, né? Só passou o cartão dele lá no Que hotel. ele foi muito legal, porque ela poderia ter posto fogo no hotel e atirar o cartão dele. Enfim. É Lucas, como era pequenininho? Lucas. O Lucas, você podia colocar fogo no hotel e o motorista que ia pagar. Não, ele foi muito bacana. E aí, no outro dia, a gente acordou e em frente ao hotel tinha um mallzinho, assim. Aí a gente... não, né? É um shoppingzinho, é um plaza, gente. Isso. Ela já tá gringa aqui, é um mall. Aí a minha filha pegou e ela sempre lá na internet falou, mãe, aqui tem um negócio de telefone, a gente precisa de GPS, vamos lá. Aí a gente, quando chegou lá, tinha brasileiro pra atender, né, Paulo? Aí ficou em casa. Aí Aquele fiquei em alívio. casa. Foi um alívio, Bom, vamos agora dar uma acelerada. Primeiro lugar, que mais história maravilhosa esse começo aí, né? Tipo assim, o começo sim, de até chegar aqui.
Aí depois, pra conseguir um apartamento... Lembrando, pessoal, eu não sei de nada, tô conhecendo agora, primeira vez que a gente tá conversando, eu tô aprendendo junto com vocês. Vou até pedir, se você ainda não deixou sua curtidinha, curte, compartilha, porque são histórias verídicas, coisas que a gente não vê na televisão, não tem maquiagem, não tem... A única coisa que eu peço para as pessoas é não falarem palavrão, e eles não falam mesmo, né? Então, tá, e aí, como que foi pra alugar o primeiro... Você comprou o carro, o que você fez? Fez o telefone, depois você foi fazer o quê? Aí, Quanto depois, dinheiro na mão? Quanto dinheiro? A gente tava com 11 mil. 11 mil dólares no bolso. No bolso, é. E aí, só que, na realidade, a gente não tava com 11 mil, Paulo, porque eu consegui também um contato, através desses grupos que a Tati tinha colocado, de um rapaz que ele era corretor e ele alugava casas aqui. E aí eu com muito medo de Que é uma chegar coisa que aqui. eu não recomendo. Sim. Eu também não recomendo, mas assim, ele foi muito bacana, graças a Deus deu tudo certo. Mas na época eu tinha tanto medo por não conhecer ninguém aqui, que eu falei assim, eu vou dar uma entrada nesse apartamento pra segurar, porque também eu acompanhava lá a questão dos grupos, as pessoas falavam, nossa, eu tô morando num quarto já há 2 meses porque eu não consigo apartamento. Aí o que eu fiz? Eu entrei em contato com esse corretor, que na época ele morava aqui, ele não mora mais. E aí ele falou assim, você tem que depositar tanto pra mim poder dar de entrada aqui nesse condomínio pra segurar esse apartamento pra você. Eu falei, ok. Eu fiz essa transferência de lá do Brasil pra ele. Então quando eu cheguei aqui eu já não tava com 11 mil, né? Eu já tava mais ou menos com 9 mil e alguma coisa. Aí eu peguei e fiz pra ele. Quando a gente foi, depois que a gente fez o telefone, eu entrei em contato com ele. Aí ele falou assim, ó, você precisa vir aqui pra você assinar as coisas, enfim, lá do office. Eu falei, ok. Então, qual o dia que eu posso ir? Você vem então amanhã. Eu falei, ok. Você tava com o carro alugado? Tava com o carro alugado. Aí, antes de ir pra ele, o que eu fiz? Eu mandei mensagem pra essa senhora, que ela morava também ali em Ocói, do lado, né, de Metro Oeste, e ela falou assim, olha, esse condomínio que ele tá falando é um condomínio muito bom e mora realmente muito brasileiro. Eu conheço gente que mora lá. Aí eu peguei e falei com ela falou, ó, eu cheguei, mandei mensagem pra ela falou, vem aqui na igreja. Eu fui lá na igreja, conheci a igreja, conheci ela, a Cidinha. A velhinha Cidinha, que já não gosta de mim nessas alturas. Gosta sim. Aí eu conheci ela e ali ela me surpreendeu, porque ela pegou na minha mão, Paula. Ela fez por mim o que eu acho que não sei nem te explicar, porque ela falou assim, que bom que você chegou, que bom que você tá aqui, a minha igreja ajuda as pessoas, mas eu vou te ajudar. Aí eu olhei pra ela assim no mesmo dia, ela me levou pra casa dela. Isso no outro dia que a gente primeiro fez a questão do telefone, no outro dia a gente foi na igreja e conheceu ela. Ela me levou na casa dela no mesmo dia, porque a igreja foi de manhã, ela fez um almoço pra mim e pra minha família, ela me apresentou pra família dela. E ela falou assim, eu senti de Deus de fazer isso por você. Foi. Incrível, né? E ela pegou na minha mão mesmo. Ela fez tudo comigo. Ela falou assim, agora depois que a gente acabou de comer, agora nós vamos lá no seu novo... condomínio pra você conhecer onde você vai morar. Aí ela me levou lá, eu conheci, enfim. Aí depois, no outro dia, eu voltei pra poder encontrar com esse corretor. Aí meu dinheiro foi quase todo embora. Ué, porque sendo depósito, aluguel, ligar internet, água, luz, tudo. Luz. Só pode colocar aí 4 mil. Foi embora. Quanto que era o aluguel na época? Era 1.700. E era quantos quartos? 2. 2 quartos. E alugaram, porque geralmente não aluga quando existe uma regrinha, pessoal, são 2 pessoas por quarto. Sim. Né? Essa é a regra. Por que existe essa regra? Para não virar bagunça. Né? Sim. Dentro de um apartamento, de uma casa. E depois foram comprar carro ou não compraram? Sim. Aí ela nos levou pra comprar o carro. Aí chegou lá, já aquela sofrência. Paulo, a sua voz ficava zumbindo assim no meu ouvido, porque eu falava, cara, bem que o Paulo falou, o dinheiro tá indo embora. O nosso dinheiro foi embora no mesmo mês. Né? Porque quando a gente foi comprar o carro, a gente teve que dar entrada no carro. Aí já foi quase 3 mil. Então a gente ficou, vamos dizer assim, com 3 mil na mão só. Depois do carro e depois da casa. E sem falar que você entra numa casa que não tem nada dentro. Não tem nada. Sim. Você conseguiu ganhar alguma coisa? Tudo, ela me deu tudo, Paulo. Foi. Tudo. Até a nossa primeira televisão aqui, foi até a tia Cidinha que deu pra gente. Paulo, pra você ter noção, o meu início aqui foi tão difícil. Foi tão difícil que quando a gente chegou, o dinheiro foi indo embora, né? Foi indo embora. Eu pegava tudo quando era trabalho e meu marido também. A gente trabalhava de segunda a segunda. E eles ficaram em casa porque tinha que tirar a vacina, né? Pra poder eles irem pra escola. Então ela ficou em casa 2 semanas com meus filhos trancados, sem televisão, sem nada. Eu ia trabalhar, eu voltava pra casa. Ficou? Ela com os irmãos. E ela ficava distraindo, ela ficava cuidando das crianças, porque realmente foi o que você falou. Eu vim aqui, eu cheguei aqui com pouco dinheiro, sabendo que seria difícil, porque você me avisou, mas eu falo pras pessoas, vem com o que tem, mas vem preparado.
Que não é fácil. Não é fácil. Uma coisa, pessoal, ou você que tá me ouvindo ou assistindo a gente, uma coisa é você falar, eu faço qualquer coisa. Uma coisa é você falar, não, eu aguento. Só que a hora que qualquer coisa bate na porta, ou você vê que o bicho tá pegando, só aguenta. Tem dois tipos de gente que, na minha opinião, lembrando, não sou dono da razão, e a Kézia tá aqui, a Júlia, elas passaram. Sim. Aguentam. Quem não tem pra onde voltar, pra quem já tá ferrado no Brasil, não tem pra onde voltar, tem que fazer dar certo. Sim. Né? E quem tem muito sangue nos olhos, muita vontade, porque até pra quem tá numa situação um pouquinho melhor, já dá vontade de voltar. Sim. Imagina pra quem tá ferrado mesmo. Fala um português claro. Sim, sim. Uhum. Não é? E é muito real isso que você fala, porque eu falava isso também lá no Brasil. Eu ouvia você falando isso, aí às vezes eu falava assim, não, mas ele não tem noção do que eu tô vivendo aqui, eu faço qualquer coisa. Quando cheguei aqui, eu falei, qualquer coisa é muito puxado. É muito difícil, mas eu não vou olhar pra trás. Eu tenho que olhar pra frente. É porque também dar errado não era opção. Sim. Você não pode dar errado. Vai fazer o quê? Vai voltar pior do que... né? Não tinha nada mais. Não tinha mais nada. Como é que eu ia voltar? E aí, qual foi os trabalhos que apareciam pra você ir pro Edson? No começo, pra mim, né, foi limpeza, porque essa senhora, ela trabalhava com limpeza. Ela falou, você dirige? Eu falei, dirijo. Ela, então você vai ser minha help, eu preciso de alguém pra dirigir, você vai comigo. Então ela me ensinou. E aí o meu primeiro trabalho e o dele foi com ela. Ela ensinou pra mim e pra ele como que era uma limpeza, como que tinha que limpar, como que tinha que fazer. Ela foi bem, assim, detalhista com a gente, teve bastante paciência. Ensinou. Agora eu falo assim pra você, né? Tem cheio de gente que fala assim, limpeza é tudo igual. É tudo igual ou não? Não é. Não é. Não tem como. Não é tudo igual. Porque aí tem gente que fala assim pra mim, tá sujo, você limpa. É simples, qual que é a diferença? A diferença é que você pode estourar o baseboard de uma pessoa porque é de madeira, como eu fiz, que eu fui jogar água a primeira vez. Ela, pelo amor de Deus, não faça isso. Porque a gente acha que chegou aqui é só jogar água. Aqui não é jogar água. Aqui faz tudo, menos jogar água. Com certeza. Mas tem que limpar, gente. Aqui tem que ter, eu sempre falo, é agilidade. Aqui tem que ser caprichosa, porque não adianta só ter uma coisa ou outra. Tem que ser ágil e caprichosa. E vocês viram que... Você viu que a Kézia tá falando foi difícil, tudo? Que ela teve uma ótima... Deus colocou um anjinho, que é a dona Cida. Sim. Uhum. Né? A tia Cida, chama de tia? Eu chamo a tia. Eu chamo de vozinha pra zoar. A vozinha Cida... Eu gosto de encher o saco. Sempre quando a gente vê eu falando assim, a gente fica com raiva, fica mandando coisa depois. Nem encher meu saco, eu tô brincando, é um jeito carinhoso. Isso que você teve a dona Cida pra dar uma força. Sim. Imagina que não tem. Que tem que ficar tomando, ainda toma chapéu, é enganado. Aí você foi, depois que você ficou com a dona Cida, você foi fazer o quê? Eu continuei na limpeza, meu marido foi pra obra. E aí a gente ficava assim, Paulo. Ela não tinha trabalho todos os dias, né? Ela tinha trabalho, na época, era 3 vezes na semana e às vezes 2, dependendo da semana. Então eu ia com ela e no resto dos dias da semana eu me jogava no grupo, disponível pra help. Aí quem me chamava eu ia. Eu não sabia nem quantas casas que eu ia fazer no dia. Me chamou, eu tava indo. De segunda a segunda. E você tomou chapéu? Claro. Foi enganada? Sim. Trabalhando, pagou? Imagina, você já cansado, precisando, 4 filhos, trabalhando que nem uma louca, ainda tem um animal que não te paga? Não me paga. O que aconteceu? Então, eu fui pra casa de férias, na época, a casa de férias aqui pagava $10 por quarto. Então, pra mim foi uma opção, porque tava me colocando nos grupos e quando não tinha, eu ia, que eu conhecia essa pessoa também no grupo, ela falou, vem que eu sempre tenho casa disponível. Então, sábado e domingo eu tava trabalhando direto pra ela. E eu fazia, Paulo, eu ganhava $40 pra limpar uma casa imensa, porque casa de férias aqui da Disney é grande, gigante, de 4 quartos, $40, ia com meus produtos, com meu carro, com a minha gasolina. Uma exploração. Mas mesmo assim eu ia, porque às tá vezes... precisando, é melhor o 40 do que 0. E eu pegava às vezes 2, 3 casas dessa pra fazer. Uau. Pra poder ganhar E tem que terminar antes de certo horário, porque tem o check-in. E aí, o que eu fazia? Eu pedia pra ela back to back, né? Pelo menos uma. E as outras 2, se podia ser casas que eu podia terminar até meia-noite, entendeu? 1h da manhã, enfim. Aí eu tava fazendo ali, e aí eu fiquei fazendo pra ela, assim, mas aí um dia a Cida falou, isso é exploração, faz as contas, você não tá ganhando dinheiro. Sim. Aí eu falei, Cidinha, mas os 30, 20 que sobra eu vou no mercado, porque aqui $30 você compra carne, arroz, feijão, compra um monte de coisa. Aí ela falou, calma, mas vamos, você vai conseguir outras coisas. Aí eu continuei indo com ela até que chegou um dia que ela me pagava em quinzena, chegou uma quinzena que ela não me pagou. Essa mulher? E sumiu, nunca mais eu consegui contato com ela. Mentira. Quanto que ela ficou te devendo? Na época foi de 200 e pouco. Que pra quem tá precisando já dinheiro, é uma conta de luz. Muito dinheiro. Pra mim na época era muito dinheiro. E hoje ainda, não interessa se é $10.
Tá devendo, tem que pagar. Simples. E aí depois foi fazer o quê? Aí eu continuei me jogando nos grupos, porque aqui, Paulo, tem que ter paciência. Não é assim, chegou, já conseguiu o trabalho, amanhã já tá tudo o melhor trabalho do mundo. E paciência custa dinheiro, porque a conta vem, o dia continua. Sim, não pode escolher trabalho, é o que aparece, é o que eu fazia, até que eu fui indo com as pessoas que foram gostando do meu trabalho, eu quero ficar fixa com você. Aí sim eu comecei a ficar fixa, né? Eu fiquei fixa com uma amiga. O que é ficar fixa, pra quem não sabe? Eu era, vamos dizer assim, help só dela. É uma Isso. funcionária só dela. Ela me pegava em casa e me trazia pra casa. E aí pagava um pouco dias. mais. No início, depois de 3 meses, elas começaram a me pagar melhor. Depois de 3 meses aprendendo. Então você chega aqui agora, já chega todo cheio de marra, querendo saber tudo, achando que sabe tudo, né? Que Eu quer já tudo. trabalhei pra ganhar $80 o dia e fazer 6 casas. 6 casas por $80. É exploração, cara. Eu já passei muita coisa. Aqui em Orlando, pessoal, eu falo com a mulherada da faxina, aqui é bem diferente. Ela não tá mais em Orlando, ela vai falar. E o Edson ficou fazendo o quê? Então, ele ficou do mesmo jeito que eu, se jogando no grupo em relação à construção, né? Aí ele foi pra demolição, depois ele foi no brick, aí depois do brick ele foi pro taio. Onde aparecia? Ele tava se achando também, Se né? achando, sim. E também, assim, ele conseguia um trabalho, aí o cara até gostava dele e falava assim, espera tantos dias em casa que vai começar o outro. Ele não tinha como esperar. Não tem como. Aí ele começava o trabalho com uma outra pessoa, e quando o cara chamava, ele tava preso com outra pessoa, ele não podia largar outra pessoa. É difícil. Aí ele foi pra Atlanta, trabalhou em Atlanta durante Fazendo 31 o quê? dias, demolição. Eles foram demolir um shopping, né? Aí ele ficou 31 dias lá e eu aqui, porque o que aparecia ele fazia. Deixa eu fazer uma perguntinha sobre escola. Depois de quanto tempo que você colocou a criançada na escola? 25 dias. Uau, 25 dias, vocês ficaram dentro do quarto praticamente? Com ela. Só com o celular. Com um celular, né, Paulo? Foi. Vamos dizer assim. E na escola, como... Deixa eu perguntar um pouquinho pra Júlia Pode agora. A culpa de tudo isso é você. Tua culpa, Júlia. Ué. Tá. Depois que você chegou, você viu o sacrifício, até então tudo bem, né? Quando você foi pra escola a primeira vez, como que foi? Nossa, foi muito incrível. Sei lá, eu não sei explicar direito a sensação, porque é literalmente o que a gente vê nos filmes, sabe? Igualzinho o filme. Você falou, gente, eu igualzinho. falei do filme. Aquela coisa de você trocar de sala, você escolhe as suas salas. Na primeira vez, meu 9º ano aqui, né, que eu voltei, que aqui, não sei se todo mundo sabe, mas eles costumam te voltar 1 ano. E como a gente chegou aqui em janeiro... Você eu já tinha cheguei... 15 anos. Sim, eu tinha terminado o 9º ano no Brasil. Ah. E aí eles me voltaram, mas o bom foi que eu cheguei no 2º semestre, porque eu cheguei em janeiro e aí eu entrei na escola em fevereiro. Você não perdeu muito. Sim, e aí eu só terminei e tudo certo. Mas assim, nossa, foi incrível a experiência. Eu tive aula de cerâmica no meu primeiro semestre. Cerâmica? Aqui. Sim, pra mim foi tipo, gente, sabe? Isso é muito escola, diferente. né? Uhum. Então, foi incrível demais. Foi E uma teu inglês? realização de Teu um inglês sonho. tu aprendeu sozinha? Ai, meu Deus. Não, o Então. basicão que você veio. Eu cheguei aqui, eu conseguia falar, tipo assim, can I have? Tipo, posso ter isso? Ou algo do tipo. Mas não entendia nada. Tipo assim, zero. Eles falavam um idioma que eu nunca tinha ouvido na minha vida. Então, quando eu cheguei na escola, foi aquela coisa, deu ok. E eu lembro até hoje de uma experiência que eu tive, que eu tava na aula de pré-álgebra. E eu já sabia matéria porque eu tinha terminado álgebra no Brasil. Eu sempre gostei de matemática. E a professora veio me perguntar, tipo assim, qual matemática você tinha no Brasil? Porque eu tava indo muito bem na classe. Aí ela tá perguntando, e eu tô com aquela cara de tipo... Hã? Aí ela continuou perguntando. Aí até o momento que ela foi lá e perguntou se tinha outro brasileiro na sala. E tinha um brasileiro na sala que foi um dos meus primeiros amigos aqui. Só que ele também tinha chegado, acho que há 2 meses, não Então entendia o inglês nada. dele tá pior que o teu? Ó. Aí acabou que ela colocou no tradutor, aí a gente foi lá, traduziu, aí eu falei com ela também pelo tradutor. Mas foi bom assim porque eu fiz um novo amigo, aí com ele eu também conheci o resto dos brasileiros na sala. Mas foi difícil no quesito do entender, porque às vezes eles falavam, como na sala de aula, o professor às vezes estava dando alguma aula e eu não entendia. Então foi muito Google Tradutor no começo, foi tudo que eu usei, entendeu? E demorou quanto tempo pra você pegar? Então, pra mim começar a entender, porque eu acho que aqui em Orlando é o mais importante, você entender. Uhum. Foi o quê? 3 meses. 3 meses eu você já conseguia entender? Sim, eu já tava entendendo, até porque eu sempre gostei, então fazia tudo que eu Durante podia esses fazer. 3 meses você fazia o quê? Ficava dependendo de outras pessoas? Então, eu não tinha muita gente pra depender, né? Então o que eu fiz foi o Google Tradutor. Eu consegui... Mas como você traduzia na sala? Então, não, quando o professor dava aula, eu ficava, tipo, com olhando. aquela cara de, né?
Mas quando eu chegava em casa, que tinha trabalho de casa, eu fazia tudo. Teste, esses negócios, era tudo com tradutor, dicionário. Eu lembro que no meu primeiro bimestre aqui, eu consegui ficar com tudo A em todas as minhas aulas. Ela ganhou... Paulo, você imagina, naquele dia eu tinha trabalhado tanto, mas tanto, Foi. que até minha orelha doía. Eu cheguei em casa tão A orelha cansada. dói de limpar a casa? Dói tudo, Paulo. Porque a coluna trava, dói o corpo inteiro. Eu cheguei em casa tão cansada, e eu vim no meio do caminho falando, Senhor, me mostra onde o Senhor vai me levar nisso tudo. Foi. Porque tá difícil demais, eu não tô conseguindo ser mãe dos meus filhos, eu quase não vejo meus filhos em casa. Tá muito difícil. Qual o propósito de tudo isso que a gente tá passando aqui? Eu cheguei em casa, ela com um certificado, uma medalha, Sim. dizendo que ela tinha ganhado como aluna nota A da Quanto classe tempo de dela. América? 3 meses. 3 Eu meses. nem inglês sabia ainda naquela época direito. Agora você acha que a escola aqui é muito ruim ou você aqui é muito boa? Nossa, é incrível. Eu acho o sistema que, no começo, eu achava um pouco mais fácil. Mas foi pelas aulas que me colocaram, porque eu fiquei com o que tinha, entendeu? Porque já era o segundo semestre. Mas aí eu comecei a descobrir das classes honors, que é o que eles chamam, AP, que tem classe como você pegar avançadas, classe... né? Sim. E como você pegar classe de faculdade na própria high school. Você fez? Então, eu fiz uma, mas o resto eu peguei tudo honors, que também valia um pouco mais de pontos, são avançadas. Mas não consegui fazer muitos de faculdade pela questão do inglês. Porque você lê mais, você tem que fazer mais, você aprende... É tudo muito mais rápido. Então, o inglês acabou me tirando um pouco isso, entendeu? E teus irmãos? Como foi na escola? E eles, assim, o Lucas, ele não entrou de primeira, nem Isabela. Não, o Lucas só veio pra fazer bagunça aqui na América. O Lucas é aquela criança que você olha no Walmart correndo, que fala, só pode ser filho de brasileiro? É o Lucas. Então, aí eles não entraram de primeira, só que só entrou eu e o Thiago, que a gente entrou nesse segundo semestre. E o Thiago também pegou tranquilo. O Thiago fala inglês hoje, que tu olha e fala, gente... É americano. Tá com quantos anos o Thiago? Ele tá com 14, sim. Uau. Ele chegou aqui bem cedinho também. Ó, Thiagão, pra irmã dar uma puxada de saco assim, ó. Parabéns. Paulo, ele tem 1,95 m com 14 anos. Ele é maior que você. Ele joga basquete? Joga. Que ideia, dá pra dar uma faculdadezinha grátis, uma bolsa. O bichinho gosta. Ele respira... Ele é negão? Não, é neguinho, igual a mãe. Morenão. Mas aí o Thiago começou também, o Thiago também passou por algumas dificuldades, na questão de não entender, porque é bem difícil Você no passou começo. bullying? Então, bullying não, porque eu ficava muito com os brasileiros. Então era aquilo de, tava todo mundo no mesmo barco, entendeu? Os brasileiros na escola são os jovens, vamos falar criança, os adolescentes são unidos? Então a gente tinha uma mesa dos brasileiros no lanche. Mesa do brasileiro, quando a gente tinha algum teste, porque aqui eles tinham muito testes estaduais, e a gente conseguia sair da sala, tipo assim, e depois ficar 1 hora no lanche, ou até mais tempo. Então o pessoal ficava tudo junto e brincava, e é literalmente um ajudando o outro e tudo mais, sabe? Tem bastante disso. E foi incrível até eu me mudar, né? Porque aí eu fui pra uma escola lá em Palm Coast. Calma, mas fofoqueira! Já tá igual a mãe, já que a mãe não parou, ela falou, vou aproveitar que eu tô com o microfone e vou falar também. Tá, o que aconteceu? É isso aí, vai lá, mãe. Pera aí, mãe. Mãe, fala, o que aconteceu que você decidiu mudar? Porque você ficou quanto tempo aqui em Metro Oeste? 11 meses. Foi. 11 meses, agora que as coisas vão começar a entrar. Foi pra Palm Coast? Foi. E foi assim, a gente ficou, eu e meu marido aqui, trabalhando muito, muito mesmo. A gente não tinha tempo ruim, realmente trabalhava de segunda a segunda. Só que aqui começou, as pessoas sempre falavam a mesma coisa pra gente. Nossa, aqui tá muito defasado, tem muita gente e tal. Mas tem muita gente, tem, mas também tinha trabalho, Paulo. Só que com a gente foi uma coisa assim, mais uma vez o Senhor direcionou a gente. Por que eu falo isso? A gente foi numa igreja, Lagoinha, e teve um culto lá, onde ia ter um evento de um certo pastor que ia fazer um evento aqui para algumas pessoas, e a minha filha foi comigo, ela falou, mãe, compra esse ingresso para você ir nesse evento com meu pai. Eu falei, filha, o evento era $100 para cada um. Falei, filha, não dá, né? Inventa, menina. Essa Júlia só... Gente, tudo isso é culpa da Júlia, só inventando coisa. Ela falou, vai, mãe, é um evento de empreendedorismo, você e meu pai tem uma cabeça muito boa para essas coisas e tal. E fora que também é uma coisa espiritual, vocês estão precisando, que ela via, assim, ela como Qual irmã foi mais esse velha, evento? foi do Thiago Brunet. Eu tava, sabia? É? Eu estava. Nossa, Paulo. Foi o... Putz, como é o nome? Deu branco agora. Foi uma coisa de network. O poder do network. Foi o primeiro que eles fizeram. Eu estava lá também. Aí ele falou, Paulo, a gente sentou numa mesa.
Que na verdade foi tinha- mais igreja do que Poder Network. Foi. É outra conversa. Deixa pra outro dia. É verdade. E a gente chegou lá nesse lugar, sentamos do lado de um casal que veio de New Jersey pra cá. Ah, E aí ele chegou lá e disse, oi, tudo bem, tudo bem. Quanto tempo tá aqui? Ah, estamos aqui tanto tempo. Aí ela falou, nossa, você tá aqui. Mas nesse dia a gente não tinha 11 meses ainda não, Paulo. A gente tinha 9 meses aqui. Aí 9 meses, nossa, vocês são novinhos, a gente tá aqui 22 anos, tá? Vocês conhecem qual outro estado? Já foram para outro estado? Eu falei, não quero nem sair de Orlando. Aí ela falou assim, nossa, eu tenho uma amigona, amiga minha de anos que mora em Palm Coast. E é uma cidade maravilhosa. sim, eu amo Palm Coast. Aham. É maravilhosa, é muito familiar, tal. Você se acostumou aqui com Orlando, porque Orlando é agitado, né? Eu falei, me acostumei, eu nunca saí daqui. Imagina, pessoal, aqui em Orlando que é morto. Você perguntar pra você se chegado aqui é morto. A mulher tá falando que é agitado, imagina Palm Coast. Palm Coast é mais quieta ainda. Eu acho que agora tem um mercado brasileiro. Tem dois. Tem agora. dois? Ó, já Tem evoluiu. restaurante, Já. Tá melhorando as coisas. tá crescendo, Paulo. Ah, E aí ela pegou e falou, assim, olha, você que tem 4 crianças, nossa, lá seria um lugar maravilhoso pra você recomeçar. Orlando tá muito cheio de gente, Sim. vai pra lá, menina. Aí eu falei, do nada, Paula, a mulher nem me conhecia. Aí eu falei assim, ah, tá, vou ver. Ela, não, toma meu telefone, trocamos telefone, ela, vou te dar o telefone da minha amiga é pastora. Aí eu falei, ah, que legal, ela vai lá na igreja dela um dia pra você ir lá conversar, conhecer a igreja, tá bom. Aí um dia a gente foi na igreja, quando eu cheguei lá, eu só vi mato, porque realmente Palm Coast... é só mataço. Agora não tem só mato, não, Paulo, tá diferente. E agora Mas você quando vai eu ver agora o que vai acontecer no dia 13 ao 16, que é o Biketoberfest. Aham. Você só vai ver moto. Aí. Ah, muita. Né? Aham. A gente às vezes vai lá em Daytona pra ver. Aham, Aham. aham. É bem legal. Aí a gente pegou, foi. Quando chegou lá, eu falei pro meu marido, nossa, que cidade maravilhosa. Nossa, eu gostei das pessoas, enfim. Aí a pastora falou, vem morar aqui. Aí eu Foi. falei assim, bem que eu queria, talvez, mas pra mim vir pra cá é difícil. Aí ela falou, por quê? Eu falei, tem que alugar a casa, tem que fazer as Tudo coisas. de novo, já tô Tudo aumentando. de novo, Ah. Paulo. E eu já tinha conseguido uma casinha Tua? própria. Pra me trabalhar pra mim. Olha Na só. realidade, não foi eu que consegui. Te deram. Foi a a- Júlia. Ei, Júlia. Aí não coloca nesse bem que você tá vomitando aí do lado. Já toma essa aguinha, Júlia. Ela conseguiu uma casa de uma mãe de um amigo dela. Que legal. Pra mim começar a limpar. Aí eu falei, nossa, já consegui uma casinha, já tô trabalhando pra Agora mim que um vou dia. começar. Como é que eu faço isso? Aí a gente pegou, foi um dia lá em Palm Coast, no outro dia, fomos ver casa e tal, enfim. Tudo caro, tinha que dar depósito, a gente não tinha dinheiro, não tinha... Importante dizer, Paulo, que no primeiro ano a gente acha que vai ter dinheiro, que vai fazer, não é assim não. Primeiro ano você não junta um centavo, você ganha pra pagar. Pra sobreviver. Pra sobreviver. Não é nem pra viver, é sobreviver. Aham. E aí ela pegou, aí eu fiquei indo pra lá quando dava, assim, participava do culto, voltava. Teve um dia que eu falei, chega, não vou ficar mais indo pra lá, porque eu tô vivendo uma vida lá que eu sei que eu não vou viver. Eu não tenho dinheiro pra começar lá, não tenho nada. E até porque também eu tentei repassar meu apartamento e não tava conseguindo por causa do valor que era alto. Aí no dia que eu falei, deixa pra lá, não é pra ir. Na semana que eu falei isso, praticamente no dia que eu falei isso, uma pessoa me ligou e falou assim, olha, eu tô interessada no seu apartamento, tô chegando do Brasil e eu quero pegar esse repasse. Mentira. Uau. Aí eu repassei o apartamento, aí a gente ligou pra pastora. Quando a gente ligou, ela falou assim, a irmã daqui da igreja tá indo semana que vem embora pra New Jersey, que não se adaptou aqui, e ela vai repassar a casa dela. Aí eu repassei lá e fui lá pra casa da outra irmã. Você acredita que nós falamos 1 hora já, mas espera aí. Uau. Deixa eu só falar uma coisa, porque eu sei que muitos de vocês que estão nos ouvindo, tem tudo quanto é tipo. Você sabe, a gente aparece na internet, a gente vê de tudo. Sim. Então tem um cara que tá falando, aleluia, glória ao Senhor. Tem um cara que tá meio desconfiado. E tem aquele que gosta de julgar, que fala, Deus não gosta dessas coisas erradas, Deus não abençoa quem faz isso daí. Eu vou falar uma coisa pra você pela história que eu tô aprendendo junto com você. Tô vendo a primeira vez essa história. Se vocês pararem pra perceber, só de vocês acreditar, de ter a fé, que foi Deus, e seguir esta fé, só se deram bem. Só. Porque se você tá chegando aqui de paraquedas, chegou aqui no meio, esse horário que tá quase no final, volta e assiste do começo que você vai entender o que eu tô falando. Porque tudo bem que foi ideia da Júlia, mas uma criança de 7 anos que não sabe nem que dia é hoje, não interessa. Aí tudo que foi acontecendo, inclusive até esse momento agora, até essa mulher para vocês ir para Palm Coast. Se você sempre tem a mão de Deus ali, porque são time louco não. Crente é tudo errado. Todos os crentes. Todos os seres humanos é tudo errado. Né? Então os crentes estão tentando ir pra igreja para melhorar. Como eu tento melhorar, eu dou 10 passos pra frente e 11 pra trás, depois dou 9 e 8 e vou. É um pouquinho de progresso assim todos os dias que eu tenho na minha vida. Eu faço mais coisa errada do que certo.
né? Não tô aqui julgando, nem me dando uma de santo, não, que eu tô longe. Eu acho que sou o cara mais pecador que tem aqui nessa sala aqui hoje. Entendeu? Mas se você acreditar e você tentar e você agir, Sim. Deus não vai te decepcionar. Ele não nos decepciona. Nunca. E quando você acha que ele está te decepcionando, é que você não pegou o que ele quer. Exatamente. Você não pegou. O problema é você, não é ele. Presta atenção, que ele vai te guiar. Beleza? Aqui não é programa de crente de forma alguma, e eu não sou crente. Tipo, eu sou crente que eu creio em Deus, né? Mas eu não me considero esses caras Bible Man, que a Bíblia embaixo, que fica gritando aleluia. Você não vai ver eu fazendo isso. Eu não tenho nada contra quem faz. Mas eu tô falando, não é programa disso, é porque eu acho bonito. Sim. Eu acho interessante. E quando você descobre que é real, igual o dízimo. O dia que eu descobri que o dízimo funciona, eu falo, caracas, por que eu vou parar de pagar dízimo? Funciona o negócio. E quando você entende que Deus funciona na tua vida, se você prestar atenção, aí você vai ficar prestando atenção e você vai acreditar. E mesmo quando a coisa parece impossível, você vai falar, não, eu vou, porque Deus tá falando que eu vou. E por causa da sua fé, ele não vai te decepcionar. É isso aí. Porque ele tá. Agora elas estão aqui falando isso, eu tô falando, então, ó, são 3 endossando como Deus funciona, é isso que Deus quer. Deus quer que as pessoas mostrem, não fala. Não adianta falar e fazer um monte de besteira. Mostra, olha, o que aconteceu comigo. Ela não tá falando que ela vai fazer que Deus. Não, ela falou, ó, Deus fez isso. É assim, eu tô aqui, ó, sou de lá da favela, como da quebrada lá? Cidade Alta. Lá da Cidade Alta, cheguei aqui. Sem grana, sem nada, e tô sobrevivendo. Rapidão agora, a gente vai ter que dar uma esticada. Depois você vai ter que botar aqui outro dia. Bom, foi pra Palm Coast, começou do zero. Comecei do zero lá. Foi. E como foi pra conseguir essa casa, tudo de novo? Aí a gente conseguiu a casa de repasse, chegamos lá, levamos o que a gente tinha, que eu dividi a casa com a pessoa que estava chegando do Brasil, eu deixei metade da casa para ela, levei só a metade, cheguei lá, uma irmã da igreja me deu trabalho, eu comecei a ficar de help para ela fixa, e o meu marido foi trabalhar na marcenaria. E as crianças tudo na escola, tudo. E as crianças, aí eles sentiram, Paulo, porque Foi. lá não tinha, até hoje Tem não poucos tem brasileiro, brasileiros, é isso não aí, tem brasileiro. pouquíssimos. Acho que assim, o maior ponto lá é questão de, tipo, como eu. E lá não, lá eu comecei a ver que eu precisava entender e falar. Porque aqui tinha muito brasileiro. Então era aquela Era coisa mais cômodo. Sim, eu falava só inglês com as professoras e pouco, porque você não tem muito essa comunicação No com a dia a dia professora. era em português. É. Então, quando eu cheguei lá, que eu vi, tipo assim, amizade, tudo isso, é só... Até, tipo assim, tinha hispanos, tinha esse tipo de pessoas, mas a maioria tudo em inglês. Até o pessoal que falava outro idioma falava inglês. Falava inglês. aham. Então, foi aquele momento que deu aquele... Sabe? Deu aquele estalo. Agora você vai precisar falar. Que veio a realidade mesmo, sabe? Mas foi a melhor coisa que eu fiz pra gente, Paulo. Foi. Foi a melhor coisa. Hoje em dia a gente até brinca com meu filho hoje ele já tá com 7 anos. Lucas. O Lucas. A gente tem que Lucas, falar ainda pra bem que ele. você não veio aqui, que você tá pondo fogo, eu ia parar o nosso bate-papo pra dar umas porradas em você. Ó. A gente tem que lembrar as palavras em português, que ele tá esquecendo tudo. Ele fala inglês o tempo inteiro. Aí eu tenho uma de 7 e uma de 8. Ele E a de de 7. 7? Não, e o de 8 que você não falou? A Bela. Bela, tua mãe não gosta de você, Gosta, desculpa. amor. Bela, tua mãe não falou de você nem tua irmã. Com certeza você é a preferida do teu pai, que tá ali fora. É a preferida do maravilhoso. papai. É do papai. Já Aquela viu que tua mãe só inteligente gosta do pra Lucas, caramba. Bela, eu entendo. Nada, aquela ali é uma das mais inteligentes. É. Ela, assim, ela entrou na escola antes que o Lucas, porque o Sim. Lucas foi pro pre-K, né? É, por quê? Então, a Isabela pegou inglês assim. Muito rápido. Eu lembro o dia É que eu descobri Isabela, que ela inveja tava que eles têm de você, tua mãe, tuas Nada. irmãs, tem tudo inveja de Ela você, é Bela. tão inteligente, assim, ela ganha esses prêmiozinhos também na escola. E eu lembro até hoje, o dia que eu e o Thiago, às vezes a gente tentava falar inglês em casa pra praticar. Aí eu tô falando com o Thiago, isso, aquilo, outro. Aí eu tô vendo que ela tá assistindo, assim, a gente olhando. Eu falei assim, estranho, né? Porque a Isabela não entendia, ela não falava inglês. Tava na escola o quê? Um mês Quer e dizer, a pouco, gente 2 meses. achava que ela não entendia. Aham. Aí, tá bom, eu virei pra ela e perguntei em inglês. Eu falei, do you understand what I'm saying? Tipo, você entende o que eu tô falando? Aí ela virou pra mim e falou, yes, sim. Aí eu falei, gente, não é possível. Como assim? Ela acabou de entrar na escola, ela já tá entendendo e falando inglês? Não. E ela, nossa, Os super 4 hoje em dia são muito bons. inveja que eles têm de você, Bela. O tio gosta de você, o Paulo Paterno gosta de você e teu pai gosta de você. Mas ninguém aqui, ó. Mas bem que você Chamamos. falou, Paulo, as crianças, os pequenos, eles... É muito Sim, automático. É muito rápido. Os grandes, eu via o esforço deles, mas assim, hoje em dia, graças a Deus, os 4, até porque convivem mais com o americano, As né? cabeças das crianças não, precisa, não tem nada, é uma É, esponja, não uma precisa se preocupar esponja em pagar mesmo. conta. Aham. É só aprender. Mas é. Hoje, o que tu tá fazendo?
Bom, se passaram quanto tempo? Se passaram... Eu tenho 2 anos que eu moro em Palm Coast, né? E quase 3 nos Estados Unidos. Sim. Não, já tenho 3 nos Estados Unidos. Sim. Aí, com 10 meses em Palm Coast, eu consegui meu schedule de casas. Comecei a trabalhar pra mim. Como? A Luzinha, que me deu trabalho, a irmã lá da igreja que fui trabalhar com ela, ela via o meu sacrifício, né? Sendo mãe de 4, botando pra escola com meu marido. E trabalhando. E meu marido trabalhava, eu não podia contar tanto com ele, porque aqui a obra também é puxada, ele trabalhava na marcenaria, às vezes ele viajava com o patrão, enfim. Sim. Então, era só eu, né? Então, ela via ali a minha luta e sempre disponível. Vamos trabalhar sábado, eu ia. Vamos trabalhar domingo, eu ia. Ela falou, cara, você tem vontade de ter seu schedule? Eu falei pra ela, um dia eu vou ter meu schedule. Porque eu falava isso pros outros e várias vezes eu ouvi, você não vai ter porque você não fala inglês, você tem que primeiro ter a experiência, falar inglês para depois você ter. Mas eu coloquei no meu coração de ter meu schedule porque eu queria voltar para casa. Porque eu não ficava em casa, Paulo, eu trabalhava muito, então eu só via meus filhos à noite. Aí um dia eu falei com o Senhor, eu quero meu schedule porque eu quero voltar a ser mãe, eu quero botar meus filhos na escola, receber no ponto do ônibus. E aí um dia, quando ela me perguntou isso, eu falei, eu vou ter meu schedule um dia, Luzinha. Ela vai, eu vou te ajudar. Ela me deu 3 casas. Foi o sol que deu, mas alguém deu. Me deu, Paula. Ela me deu, porque a gente mora em Palm Coast, tem Santo Agostinho, tem Daytona. A gente trabalha tudo ali, né? Aí, às vezes, eu tava em Santo Agostinho, eu ia pra... Por aí. 25 casas. Faz só você e o teu marido? Faz eu e, na realidade, meu marido vende carro, né? Ele trabalhando ele vende carro, enfim. Mas a Juba tá indo comigo e aí ele também tá indo comigo também. Parabéns. Falar que ela abriu o canal no YouTube. Então, falar, não vamos deixar quieto o canalzinho dela no YouTube. Canalzinho assim, canalzinho que fala de carinho. Não, né? fala, tranquilo. E primeira coisa, por que você acreditou que você podia, se você era pobre? Não vai conseguir. Sim. Na nossa cabeça. Sim. Né? Porque a gente vive nesse mundo e é um sonho muito distante. Sim. O que foi que aconteceu ali que você falou, Sim. Né? Então eu queria que você compartilhasse o que precisa ser mudado na chavinha na cabeça. Sim. E qual é a dica que você pode dar aqui nesses 3 anos que você aprendeu para diminuir a chance de dar errado? Então, Paulo, a primeira coisa é o querer e a ação, né? Porque é uma coisa que tem que estar junto. O que eu quis mudar a história, eu vi através do seu canal que eu podia mudar a história, como eu falei, a história de vida dos meus filhos. Eu podia tirar eles daquela realidade, daquela situação e transformar não só a vida dos meus filhos, mas a minha geração, porque isso é o que sempre ferveu dentro de mim. E, Paulo, tudo que é bom é difícil. Tudo é difícil. Só que quando eu enxerguei que era possível eu chegar até aqui, eu falei, eu não vou abrir mão disso. Né? Graças a Deus, meu marido entendeu o propósito e a gente se uniu para poder chegar até aqui. Não foi fácil. Eu falo para você que tá aí do outro lado vendo a gente aqui, talvez eu falo isso no Instagram pro pessoal. Às vezes a pessoa fala, não vou juntar R$50 no mês, gente, mas se é um sonho, soa. Sim. Às vezes você tá ali semeando de pouquinho em pouquinho, pode aparecer alguém que queira financiar algo para você, pode acontecer uma situação que o dinheiro apareça, mas por quê? Porque eu tô trazendo a vida dos meus filhos, que eu ia chegar até aqui. Então não é pra você simplesmente ficar, ó vidas, ó céu, eu não vou sair reclamando. daqui. Não vai te tirar do lugar. Sabe, o que vai fazer você sair do lugar é como minha filha falou, isso eu aprendi com ela. Antes de chegar aqui, eu comecei a me visualizar aqui. Perfeito. Eu comecei a me ver vivendo aqui. E eu comecei a pedir a Deus... Gente, uma coisa que eu costumo falar até para as pessoas, Paulo, que não é se preparar só fisicamente, não. Fisicamente eu digo assim, só materialmente não, financeiramente não. Prepara fisicamente, prepara principalmente mentalmente. Porque se você vier pra cá só pelo dinheiro, Paulo, você vai embora. Porque chega uma hora que você fala assim, cara, não vale a pena isso. Eu tô vivendo pior do que eu tava vivendo no Brasil. Só que você tem que vir pra cá com um propósito. Qual o seu propósito? Hoje eu tenho um propósito. E o meu propósito tem sido realizado. Eu mudei a história de vida dos meus filhos. Os meus filhos têm uma mentalidade, Paulo, totalmente diferente, ainda sendo criança. A minha filha, eu sei que ela tem um futuro, que ela pode escolher o que ela quer para a vida dela. E eu sei que isso, para mim como mãe, você que é mãe e está me ouvindo aí, você pode estar tentando também, Kézia, mas é difícil, não desista. Porque se é um sonho e se é algo que você sabe que vai trazer não benfeitoria só pra você, porque a bênção é assim, né? Como você falou, é questão do dízimo. O dízimo é bem isso, você vai lá, dá com amor, você não dá porque você, Deus vai me dar de volta. Você dá com amor porque você sabe que aquele dinheiro ali, Deus não precisa dele, mas você tem amor em fazer aquilo por ele. E aí as bênçãos te seguem. É a mesma coisa, é o nosso pensamento. Se a partir do momento que eu sei que eu quero fazer algo pra não mudar só a minha vida,
mas é algo que vai mudar a vida, não só a minha, mas de outras pessoas, não tem como Deus não abençoar, E Paulo. você falou uma coisa que é tão importante e é tão simples, mas tão difícil ao mesmo tempo, que é você visualizar. Sim. Se você conseguir, faz um exercício, pessoal. Não é, vou visualizar, pronto, quero dizer que todo mundo, a gente vive no mundo do imediatismo. Se você conseguir visualizar você com essa nova vida que você queira, com esse novo carro, com essa faculdade, seja o que for que você quer na tua vida. A gente tá falando dos Estados Unidos aqui, mas qualquer coisa, quando você consegue visualizar, as coisas começam a fazer sentido, começam a se manifestar. Com certeza. Tudo que você precisa... deixa eu falar rapidinho. Pati, conta ali pra gente de novo, por favor. Tudo que você precisa na tua vida já existe, já está ao teu redor. E quando passa a ser importante, começa a se manifestar. Em relação do dinheiro que a Kézia falou, bem interessante. Não é nem às vezes, Kézia, a quantidade, é o hábito. É o hábito. Porque a hora que você vê aquele montinho que você só conseguia $50, já tem 1.000? R$50. Você já tem R$1.000, que você põe de 50, aí você vai ver como automaticamente você vai conseguir mais. Você vai trabalhar para mais, coisas vão aparecer. É aquilo que a Kézia falou. E eu sei que é difícil de acreditar. Quando a gente vive nesse mundinho que a gente vive lá na quebrada, que a conta não fecha, você vem com historinha, eu vou mentalizar e vai cair um saco de dinheiro. Não é um saco de dinheiro, mas vai mudar aqui. Outras coisas vão aparecer na sua vida. É isso aí. E é difícil de entender. Porque a gente não... É muito longe da nossa realidade, Kézia. É muito não longe. é? Muito longe. Tipo, como assim vou pensar e vai acontecer? É assim. É assim. Sim, É verdade. assim. Eu contei a história de como eu comecei a ganhar dinheiro assim. Pensando. Você é a média daquelas 5 pessoas. Quantos vocês já ouviram falar? Que você convive. E eu queria conviver com os caras importantes, Kézia, mas o que importante ia querer fazer com um pé rapado que nem eu? Eu comecei a ouvir gente importante. Comecei a ouvir palestra. Foi mudando a minha cabeça. Sim. E as coisas foram se manifestando. Parece idiotice. Faz um teste. O dízimo, eu falei pra Deus assim, sem fé, zero de fé. Falei, Deus, cai um raio na minha cabeça, alguma coisa vai mudar na minha vida, senão eu não vou fazer mais. E as coisas acontecem. Faz teste, testa Deus. Faz tua parte honestamente. Não adianta querer testar Deus e dar uma despertinha. Que aí já não é ser inteligente. Sim. Gente, é possível. E eu gosto de história como a tua, porque você tá aqui, você tá contando a tua história. E quem te conhece no Brasil sabe que é verdade. Sim. Sabe de verdade, Paulo. E eu comecei o Instagram e o canal por isso. Porque eu queria que as pessoas... Já fala dele, é isso aí pra terminar. Porque eu queria que as pessoas da minha igrejinha lá, de 100 e poucas pessoas, vissem aquilo que o Senhor prometeu lá. Porque as pessoas sabiam, Paulo, qual era. Até hoje as pessoas, às vezes, eu já recebi Mas fala qualquer canal testemunho também. de amigas minhas falando, eu preguei e eu dei o seu testemunho. Isso pra mim é muito maravilhoso. Eu mostro meu dia a dia, Jujuba também, né? A gente tem o meu Instagram é Kézia Raquel Oficial, né? E eu mostro sempre ali meu dia a dia, na faxina, com as crianças. Eu mostro realmente A vida como ela é. A vida como ela é aqui, não fico fantasiando nada, mostro a realidade de verdade, mostro as conquistas, mas também mostro os dias difíceis que a gente tem aqui. Sim. A Jujuba também mostra dela, né, mãe? A Jujuba não tem dia de fácil, não. A Jujuba tem dia fácil. Deixa eu fazer uma pergunta rapidinho. Pera, qual que é o nome do canal? O meu canal é Família FK. Camila F. Agora, tu é bem bonita. Quero saber obrigada. se teu pai já liberou você a namorar. Eu tenho 18, né? Então já. Tem 18, mas... Pode ter 100. Se tiver vivendo dentro do... Se tiver dentro do meu teto, é minhas regras e minhas leis. Lá em casa também, né? Paulo. Não vem com essa conversinha aí Hoje que em o 18. dia é mais tranquilo, entendeu? Meu Tá pai... namorando? Não tô namorando, não. Paulo, pensa numa menina focada, Paulo. Ela fala muito bem, ela é linda. Obrigada. Então, como minha mãe tá amorzinho da falando, mãe. eu também abri o meu canal recentemente. Eu tenho um canal chamado Jujuba na Usa. E esse apelido foi minha mãe que começou, na verdade, né? No Instagram, como ela falou, ela sempre me chamou de Jujuba. E o que você mostra no teu canal, Jujuba? Então, eu mostro tudo aqui dos Estados Unidos. Eu gosto muito de mostrar a acessibilidade daqui, sabe? Tipo, os preços nos restaurantes, os lugares que eu vou. A minha vida também aqui, em certo ponto, sabe? Como a própria história que a gente estava contando aqui. Eu fiz até algumas lives essa semana e foi bem legal, assim, a interação que a gente consegue ter com o público. E de fazer isso que você está fazendo aqui agora também. De, tipo assim, passar esperança para as pessoas através das histórias, literalmente testemunhos que as pessoas têm para contar, sabe?
Então, meu canal mostra mais isso. Também tem a página no Facebook que é o mesmo nome, a Jujuba Nausa. E eu amo essa interação, assim, de realmente estar falando com o pessoal que tem o mesmo sonho, ou até que tem um sonho, como você falou, de alguma outra coisa, de carro, casa, entendeu? Mas eu sempre passar essa esperança e mostrar pra eles que se... Como vocês falaram, que eu até queria falar aquela hora, que tudo começa com a decisão. É literalmente algo mental. É como você falou, da chavinha que vira. Porque quando você decide, é aquilo ali que eu vou viver. Literalmente, eu acho que é aquilo que eu fiz sem perceber que eu tinha feito, porque eu era muito nova. Mas eu não desisti daquele sonho. Eu tive tudo pra poder ter desistido daquele sonho, entendeu? Na escola no Brasil, eu sempre fui muito bem assim. Mas eu nunca desisti dele e falei, não, eu vou conseguir chegar lá. E tudo poderia estar acontecendo ao meu redor, mas eu conseguia me ver aqui. Eu acho que é assim que começa. É não desistindo e sempre tendo aquela decisão e o querer, Sim. que é tão importante. E o fazer. Fazer, deixa isso eu aí. falar. Amei vocês duas. Já Paulo. passou nosso tempo mais do que devia. Daqui a pouco eu tenho uma reunião com eles e daqui a pouco tem outra reunião às 3 horas. Desculpa, gente. Desculpa, galera. Não faz mal. Deixa eu falar uma coisa agora. Pra você que tá ouvindo, pra você entender. Só pra terminar. Porque eu já amei vocês. Vocês duas são vencedoras. Como eu descobri também, né, que é a decisão. É isso aí. Pra você entender. Que eu sei que é difícil de entender. É uma coisa tão simples, mas a gente consegue. Pra todo mundo agora entender. A diferença em querer e ter que. Quando a Juju falou em decisão, ela quer dizer tenho que. Quando eu quero. Vou falar, eu queria ter um six-pack, queria ter meu bairro, um tanquinho, queria ficar bonitão. Querer não me dá. Eu sei como fazer, sou na academia, comer bem. Quero emagrecer. É só comer menos do que eu gasto. Né? Malhar, trabalhar e comer. Você emagrece. Só que ninguém faz, porque você quer. Quando eu tenho que. Se o médico falar pra você agora, Paulo Paternes, ou pra mim, Paulo Paternes, ou você perde 20 quilos, ou você não vai ver o próximo ano, você não vai ver seus filhos crescer. Opa, agora eu não quero, tenho que. Aí eu vou perder 30. É isso aí. Então, por que eu tenho que esperar o médico falar isso pra eu perder? Eu tô dando exemplo do peso pra vocês, porque né, a maioria das pessoas querem perder peso, inclusive eu. Então, por que o médico tem que falar você tem que, ou você vai morrer? Por que chegar nesse ponto? Então, seja o que for que você quer, vira a chavinha e fala, eu tenho que. Faz isso uma sobrevivência. Faz isso o teu... Quando você tem que, você consegue, não importa se é pobre, rico, preto, branco, favelado, mora na mansão. Você tem que. Você passa por cima. Pode vir um capeta. Tem hora que me dá uns 5 minutos, eu falo, pode vir um capeta que eu passo por cima. E passo. E essa naquele momento, naquele momento, você atropela. E é esse o momento que a gente tem que ter sempre, em busca dos nossos objetivos. Claro que a gente sai empolgado, aí vai alguém da família e fala, pra quê? Que idiotice, fica ouvindo aquele cara do canal Perguntas, nada a ver. Fácil pra ele. É fácil pra Kézia. Kézia é fácil. Teve um monte de anjinho que Deus colocou na vida dela. Pra ela é fácil, pra mim é difícil. Essa é a mentalidade que o capeta quer que você tenha. Exatamente. Que ele não quer ver você feliz. Ele quer ver você se ferrando aí. Nessa mesmice, daí pra pior. Então você tem que fazer assim. Você bate, eu sou filho de italiano. Eu bato na mesa assim, ó. Falo, pode ir o capeta que eu passo por cima. Quer dizer, se eu bater na mesa e falar, pode vir, você pode ter certeza absoluta que ninguém me para. É isso E aí. não para como já nunca parou. É decisão. É decisão que a Jujuba... Jujuba, já coloquei até um B aí. É isso aí mesmo, é Jujuba. A Jujuba, eu já coloquei, é uma decisão que a Jujuba falou. Então, pessoal, troca eu tenho que, eu quero por eu tenho. Eu tenho Aí. que. Eu tenho que chegar nos Estados Unidos, eu tenho que comprar um carro novo, eu tenho que ganhar mais dinheiro, eu tenho que mudar de emprego, tenho que arrumar um marido. Seja o que for que você quer muito, faça disso a sua meta. É isso aí. Meninas, vamos terminar, né? Caramba! Vocês me incrível. inspiraram, sabia? Amei, Vocês me inspiraram e meu dia... Eu até mandei uma mensagem pra Patrícia ali, falei, tô mais calmo. Não mandei, Patrícia? Glória E eu a tava Deus. com um dia... E vocês me inspiraram e vocês são realmente do bem. Amém. E por isso que Deus continua abençoando vocês. Amém, E vai Pai. continuar abençoando enquanto você estiver fazendo o que é certo pra você e pra sua família. Né? Não é fácil, não vai ser fácil. Eu tô aqui há 25 anos. Tem dia como hoje, eu tava daquele jeito,
Quase que eu cancelei, pra você ter uma ideia desse nosso bate-papo. Quase que eu cancelei. Porque eu não tava bem. E aí eu tava com vocês, eu mandei pra ela assim, eu falei, já tô calmo. Graças a Deus. Que é legal, olha que interessante. Eu tô falando isso aqui, ó, vocês não precisavam saber disso. Né? Mas vocês trouxeram isso porque vocês têm Deus no coração. Amém. Vamos terminar então? Facebook e também o YouTube Jujuba na Usa. Então vai lá, gente. Estou esperando por vocês. Mãe. E eu é Kézia Raquel Oficial no Instagram. E eu também tenho o canal que é Família FK. Mostro pra vocês todo o nosso dia a dia lá. Isso aí. Perfeito. Beijo, galera. Fica com Paulo, Deus. pela oportunidade. Tchau. Tchau.